muito bom a gente falar de camp. No Brasil, a gente fala retiro, né? Retiro. E eu fico assistindo, eu estava aqui pensando que eu ia a retiros de criança, então eu tinha aí entre 5 e 6 anos de idade. Hoje eu tenho 62. Então, era pelo menos uns 2 retiros por ano. Eu tenho 61. Vou fazer 62. E é muito bom, ao longo dos anos, a gente olhando e pensando quanta coisa, quanta bênção. Eu tenho certeza que quem foi nesse retiro, daqui a 10 anos, vai estar lembrando daquilo que Deus fez, do que Deus falou, de como foi. Guardem isso no coração de vocês. Hoje nós vamos começar a estudar a carta de Paulo à igreja de Filipos. Filipos é uma cidade que ficava na Macedônia, onde hoje é a Grécia. Paulo escreve para a igreja de Filipos, aos filipenses, entre o ano 60 e 62, na primeira vez que ele fica preso em Roma. Paulo fica preso numa casa, uma prisão doméstica no primeiro momento, cerca de 2 anos e pouco. Depois ele é solto, anos depois ele é preso novamente, e aí depois, no final dessa prisão, ele vai para o chamado cárcere Mamertino, que a gente pode visitar quando vai à igreja de Roma, e de lá, sim, ele sai para ser decapitado. Ele escreve essa carta entre 60 e 62. E ele... O cabelo, será? É o brinco? I don't know. E ele escreve essa carta em 60 e 62, e ele acaba sendo decapitado no ano 66, 67. Então, a gente está falando aí de 5, 6 anos antes da sua morte. Paulo escreve e ele começa falando sobre graça e paz. Melhor pegar o microfone? Espera. Ele começa falando sobre graça e paz. Primeiro versículo, versículos 1 e 2, ele diz assim: Paulo e Timóteo. Timóteo estava com ele, uma outra pessoa, um outro homem chamado Epafrodito também estava lá, e a gente vai ver isso já já. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, essa carta é escrita por Paulo e por Timóteo. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, Paulo está dizendo, olha, eu saúdo vocês, essa carta é para vocês, a todos os santos. Vamos lembrar que nas cartas de Paulo e ao longo das cartas do Novo Testamento, é muito comum que ele chame os crentes de santos. Isso para a gente hoje parece uma coisa estranha, porque a Igreja Católica se apoderou da palavra santo. E hoje, quando você fala de santo, as pessoas sempre pensam naquela auréola, as pessoas sempre pensam numa imagem. E é muito triste, porque aquilo que é de fato, ou que deveria ser de fato usado para quem é separado para Deus, que são os evangélicos, aqueles que servem a Deus, aqueles que se afastam do pecado, aqueles que se separam para servir a Deus, acaba hoje sendo associado a imagens que de nada tem de Deus e muito menos de santidade. Então, na verdade, por muito tempo, hoje em dia, há muito tempo que eu não lido mais com tanta gente católica, nos vai falar, porque o santo, aquilo não é santo, o santo sou eu. Parece uma coisa estranha, mas é verdade. A minha sogra dizia muito, teve uma época que meu sogro não era crente, ele dizia, porque o santo, aquilo não é santo, não. Quem é santo sou eu. E é uma verdade, é que a gente, mais uma vez, a gente abriu mão de algo que é nosso, que é bíblico, e aí nós somos, às vezes, para outro extremo, que tem crente dizendo que é pecador, tem crente dizendo que é fraco, tem crente dizendo que é sujo, quando, na realidade, a Bíblia diz, não, você é limpo, resgatado, lavado pelo sangue de Jesus, é santo, que significa separado para servir, adorar e louvar a Deus. Quem aqui sabe que é separado do mundo, ou pelo menos tem uma vida separada? Exatamente. A gente vive do mundo, mas não é do mundo. A gente está na terra, mas a nossa cidadania não é nem brasileira, muito menos americana. Ela é celestial. Por isso que a gente vive aqui, e por mais que a gente goste de uma cultura, ou goste de uma língua, ou goste de uma comida, ou o que quer que seja, aquilo não preenche a gente no todo.
Hoje nós estamos cantando aqui tanta presença de Deus, eu fiquei pensando que coisa gostosa, dá vontade de a gente ficar na presença de Deus a noite inteira, porque isso sim preenche a alma da gente. Então ele escreve aos santos da igreja de Filipe, e ele diz o seguinte: graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu nasci numa igreja chamada Assembleia de Deus. Quem é que conhece a Assembleia de Deus no Brasil? E no Brasil, os crentes ou os membros da Assembleia de Deus se saúdam com a paz do Senhor. A gente estendia a mão para o outro e dizia: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Isso significa o seguinte: eu estou me relacionando com você, estou falando, ou não é que a gente está dando a paz. Nós estamos nos lembrando da paz do Senhor, porque ele diz: dou-lhes, ou darei a vocês a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então, paz é uma palavra que remete a Jesus. Paz não é uma palavra que remete à ausência de guerra. Paz não é uma palavra que remete a um dia bonito. Paz não é uma palavra que se remete a esse pessoal que aqui usa droga e tá paz e amor. Isso não tem nada a ver com paz. Jesus diz: eu sou a paz. Deus é paz. Então, toda a paz vem de Deus. Eu posso ir, ao longo da minha vida, mais de 40 anos atendendo em consultório, quantas pessoas chegavam ansiosas, nervosas, irritadas, e você ia trabalhando com aquela pessoa para ela chegar perto da paz. Mas, muitas vezes, uma pessoa no final, naquela quase que entrevista de devolução, a pessoa diz: mas como é que eu mantenho isso? E eu dizia: agora, manter essa paz, ou para construir uma paz verdadeira, só com Jesus Cristo, só aceitando a Jesus. Não tem outra forma de ter paz. Mas ele diz: graça e paz. Graça e paz. Infelizmente, nós como igreja temos falado muito pouco de graça. Graça é favor imerecido. A nossa salvação é graça. A nossa saúde é graça. Ter onde dormir é graça. Ter o que comer é graça. Ter filhos abençoados, alegres, é graça. Graça de Deus. Voltar, sair de casa e para trabalhar e voltar no final do dia é graça. É um favor imerecido de Deus. A nossa salvação é graça, graça infinita, que aponta para a cruz do Calvário. Mas hoje em dia nós estamos vivendo tempos em que as pessoas acham que Deus tem obrigação de responder a oração. Deus tem se Deus não me der a bênção, eu vou deixar de ir na igreja. Se não acontecer isso que eu estou esperando, eu vou começar a duvidar de Deus. A gente tem perdido um pouco essa noção de graça. Até mesmo filhos, por exemplo, dentro de uma casa. Porque a casa que eles moram é do pai e da mãe. Eles moram lá de graça. Eles comem de graça. Eles são recebidos todos os dias de graça. E é uma coisa que a gente tem perdido tanto que hoje tem muita criança que acha que o pai e a mãe têm obrigação de dar a eles o presente que eles querem. A gente tem perdido essa noção da graça, de um favor imerecido, de algo que eu não mereço, mas que Deus me dá. De algo que ninguém é merecedor de salvação. Eu posso ser a pessoa mais bondosa do mundo, ainda assim, ninguém vai, muito menos eu, chegar perto da possibilidade de, por conta das boas obras, porque sou boazinho ou porque somos legais, ganharmos a salvação. É graça, favor imerecido de Deus. E a gente vê muito Paulo falando graça e paz. Graça e paz. E toda vez que ele falava graça e paz, ele estava fazendo com que a igreja se lembrasse que tudo que nós temos é graça. A salvação é graça. O céu é graça. Tudo vem dele. Você pode dizer amém por isso? Amém. E ele toca num ponto que é muito interessante, que é gratidão. Paulo era muito próximo da igreja de Filipos. É uma igreja que ele tinha fundado. É uma igreja que ele amava, que ele trata com muito carinho. E é uma igreja que apoiou Paulo durante todo o tempo das suas prisões, durante todo o tempo da sua perseguição. A igreja de Filipos apoiou Paulo. Quando ele escreve essa carta, um homem chamado Epafrodito
tinha angariado e trazido as ofertas. Naquela época se viajava a pé. As ofertas desta igreja e foi até Roma entregar essas ofertas para Paulo. E ele adoece, ele quase morre. Paulo, no final da carta, no capítulo 2, ele diz: ele quase morreu, e que bom que nós oramos a Deus e isso não aconteceu, senão ia me dar mais tristeza ainda, eu já estou preso aqui. E é muito interessante que Paulo diz assim: ele trouxe as ofertas que vocês não tinham condições de me dar. Era uma igreja que amava Paulo. E era uma igreja que tinha gratidão de Paulo. A gente precisa aprender a ser grato. Ser grato pela bondade de Deus, ser grato pela igreja que a gente tem, ser grato pelos pastores que a gente tem, ser grato pelos pais que nós temos, ser grato pela pessoa que está casada com a gente há anos e que atura a gente ao longo dos anos. A gente precisa, sabe isso mesmo, Anderson? A gente precisa aprender a ser grato, grato a Deus. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Que lindo que Paulo escreve. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria. Que bom que seria se nós, pastores, sempre que fôssemos orar por alguém, a gente orasse com alegria. Alegria, ele diz: sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o evangelho desde o primeiro dia até agora. Era uma igreja que alegrava o coração de Paulo. Era uma igreja que trazia gratidão para Paulo. No versículo 7 ele diz assim: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração. Pois quer na prisão, que era onde ele estava, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça. Olha para a graça de novo, da graça de Deus. A verdade é que todos nós somos participantes da graça de Deus. E como, por exemplo, Família Fronteira, nós somos coparticipantes de tudo de bom que acontece na Igreja do Porto, de tudo de bom que acontece na Igreja do Rio, de tudo de bom que acontece na Igreja da Alemanha. E eles ficam felizes quando assistem um vídeo de vocês e vêm ou acompanham as redes sociais e estão olhando, porque é exatamente isso, nós somos cooperadores, todos nós estamos em lugares diferentes, de formas diferentes, fazendo coisas diferentes para Deus, mas todos com a mesma missão: abençoar o reino de Deus, pregar o evangelho, defender, como ele vai dizer aqui, a fé evangélica e chegar aos céus. E chegar aos céus. Toda igreja séria tem isso como meta. Toda igreja séria tem isso como meta. A meta da igreja não é atender os pobres. Isso deve ser feito, mas a meta da igreja não é essa. A meta da igreja não é ter um bom dinheiro, ter vários ônibus para levar o povo para retiros em locais assim super luxuosos e gostosos. Isso pode acontecer, mas essa não é a meta da igreja. A meta da nossa igreja aqui é a mesma meta de uma igreja que está lá na Uganda, está lá no Cafundó da África, que está lá no interior do Brasil. A meta da igreja séria é preparar o povo, ensinar o povo, todo mundo trabalhando em prol do reino, defendendo a fé evangélica para que a gente chegue no céu. Essa é a meta. E Paulo está dizendo: eu louvo a Deus que quer aqui na prisão, onde quer que eu esteja, vocês estão comigo. Versículo 6, ele fala sobre o início e fim. Ele diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem muita gente, ele está falando da boa obra aqui, do evangelho, da salvação, de uma vida com Deus. Tem muita gente que começa muito bem no evangelho. Começa alegre, não falta culto, sempre presente. Ai, que coisa alegre. Nossa, como mudou a minha vida. Como o evangelho é bom, como é bom, como é bom, como é bom. Isso leva 1 ano. Às vezes leva 10 anos. Às vezes leva 15 anos. Conheço um pastor que, quando eu cheguei no Rio, ele já era pastor. Mas quando ele já estava com 70 anos, ele se desviou. 70 anos. Morreu fora da igreja. Porque não basta começar. Não basta começar. A gente tem que concluir a carreira. Por isso que Paulo, na sua última carta, diz:
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muita gente começa bem. Começa cantando, começa adorando, começa feliz, começa trabalhando. Aí daqui a pouquinho se chateia com uma coisa e para de fazer isso, se chateia com outra e para de fazer aquilo. Aí não gosta da cor do cabelo da Simone e também não vem no culto que a Simone vem. Aí depois não gosta da cor da roupa da Mariah e também não vem no culto que a Mariah vem. Aí daqui a pouco não vem no outro culto porque a pastora Elaine está aqui. Quando você vê, foi embora. Foi embora. Coisas pequenas, não são coisas grandes que tiram as pessoas da igreja, não. São coisas pequenas, é o cotidiano. Porque Paulo diz, olha, estou convencido de que a vontade de Deus é salvar. Ele faz de tudo para salvar uma pessoa. Mas de tudo. Ele começa a obra, mas ele envia o Espírito Santo para morar dentro da gente. Para que a gente ouça a palavra dele na quinta, no domingo, na igreja. Para que a gente leia a palavra dele todos os dias em casa, quando a gente abre a nossa Bíblia. Para que a gente cante louvores a ele todos os dias, quando a gente está no carro, quando a gente vai orar, quando a gente faz o nosso devocional. Mas, acima de tudo, para que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar na gente, no coração da gente, nas emoções da gente, nos pensamentos da gente, nas razões da gente, nos conceitos da gente, quebrando a gente. Quebrando a gente. É impressionante como Deus quebra a gente ao longo dos anos. Eu tenho certeza que muitos de vocês que já estão aqui há 10 anos, há 7 anos, há 8 anos, se sentem assim, como Deus como Deus já quebrou minha vida. Ele usa circunstâncias para quebrar, ele usa uma pregação para quebrar, ele usa uma música para quebrar. Quebrar no sentido de dizer o seguinte, Elaine, não é por aí, volta. Vem para o trilho, acerta a vida. E é muito lindo esse movimento de Deus, porque tem que ter início, mas tem que ter o fim. Muita gente está dentro de igreja, achando que está crescendo e continua nanico. Muita gente, por isso que a Bíblia diz, olha, nós vamos antes crescer na graça e no conhecimento. Graça, favor é merecido, bondade de Deus. Agora, conhecimento vem de ouvir a palavra de Deus, vem de estudar a palavra de Deus, vem de prestar atenção naquilo que está sendo dito, crescer na graça e no conhecimento. Puxando para um outro texto, até que a gente chegue à estatura de um varão perfeito, porque a gente nasce como bebê. A gente nasce como um bebê. Vida cristã, a gente nasce como bebê. Não sabe nada. E a gente precisa entender que não sabe nada e que vai aprendendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Paulo usa uma palavra que em português existe, não existe em inglês. Eu não sei nem como é esse texto, mas deve ser missing. I don't know. Filipenses 1:8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. O que é saudade? Sentir falta. É alguma coisa que a gente tinha e que não tem mais. É uma coisa que a gente usufruía e que não usufrui mais. Paulo fundou essa igreja, ele conhecia a maior parte das pessoas que estavam na igreja. Ele tinha afeto por essa igreja, ele já tinha passado lá uma segunda vez. E ele está dizendo, olha, eu sinto saudades de Deus é testemunha, como eu tenho saudades de todos vocês, com profunda afeição. Ele está dizendo, com grande amor. Tem muita gente que lê Paulo e acha Paulo duro, acha Paulo frio. E essa é uma das cartas que Paulo faz questão de dizer que ama, faz questão, quando ele fala afeição, ele está dizendo com amor, com afeto. Com amor, eu tenho saudade de vocês, eu tenho vontade de estar com vocês. E aí ele faz uma coisa que é linda, que é uma oração. Que é uma oração, para mim, modelo. Eu, às vezes, pego essa oração e faço para mim. Coloco ela na primeira pessoa. Eu gosto de ler esse texto trazendo essa oração para mim, na primeira pessoa. Mas ele faz essa oração pela igreja. Ele diz, esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. E aqui são 3 palavrinhas. Amor, aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor.
A impressão que a gente tem é que a palavra amor não combina com conhecimento, com percepção e com discernimento. Para muita gente, assim, amor é um sentimento, é uma coisa assim que a gente não explica. Amor é algo racional. O nosso amor a Deus é racional. É aquele amor que aconteça o que acontecer, ele é meu amigo, eu confio nele, eu o amo. É muito fácil a gente declarar amor quando a gente está sentindo a presença de Deus. Mas e quando parece que o teto está de bronze? E quando a oração não é respondida? E quando tudo dá errado, a gente pode dizer, Senhor, eu te amo? A despeito de tudo, meu amor pelo Senhor continua o mesmo? Porque esse é um amor que tem discernimento, que sabe o seguinte, mesmo em toda essa situação, o amor dele se mantém. Como um sol que está lá em cima. Às vezes vem nuvem pesada, às vezes vem chuva, o sol está escuro, o céu está escuro, mas o sol está lá. O amor de Deus a Bíblia diz no Salmo 34 que o amor de Deus é leal. O amor dele é leal, o amor dele não falha, o amor dele não muda, o amor dele não tem sombra de variação. O amor dele não... A gente como humano, a gente pode, não deve. Mas tem gente que até diz, eu te amo hoje e dali a 3 meses não quer mais saber de você nem olhar na sua cara. Não é assim. O amor de Deus não é assim. O amor dele é leal. E o nosso amor a Deus tem que ser leal. É aquele momento mais difícil da sua vida. Às vezes eu digo para Deus, Deus, eu não tenho... Sabe aqueles momentos tão difíceis que você não tem nem o que dizer, você não sabe nem o que pedir? Nesses momentos, a melhor coisa que a gente faz, sabe o que é? Senhor, eu te amo. Não importa o que vai acontecer, eu te amo. Não sei como isso vai terminar, mas eu te amo. Não sei como é que isso vai acabar, mas eu te amo. Acima de todas as coisas, eu te amo. Eu estou com o Senhor, eu não vou abandonar o Senhor, porque eu sei, eu tenho discernimento, eu tenho toda a percepção, eu tenho memória de quem o Senhor é, porque eu conheço a tua palavra. Eu tenho memória de quem o Senhor, de como o Senhor trabalha, porque eu tenho experiências com o Senhor. Por isso, a melhor coisa que a gente faz na nossa vida é amar a Deus. Amar pessoas é muito bom. Mas amar a Deus, esse amor não é sentir o amor de Deus. É amar a Deus. Estou falando de coisas diferentes. Sentir o amor de Deus é muito bom. Mas amar a Deus, quando aparentemente a gente não sente o amor dele, isso é melhor ainda. Não estou dizendo que é simples. Ele sempre ama. Mas nós, humanos, gostamos de sentir, é ou não é? A gente gosta de sentir. A gente gosta que ele fique provando pra gente que ele nos ama. Mas ele nos ama. Isso significa que o nosso pneu pode furar? Isso significa que a gente pode ter problema? Isso significa que a gente pode querer muito alguma coisa e de repente aquilo não chegar na nossa mão? Isso significa que a gente pode adoecer? Ou alguém querido nosso adoecer ou ter uma doença mais séria? Pode. Mas no meio disso tudo, a gente continua amando a Deus. No meio disso tudo, a gente continua declarando, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mesmo sem entender nada, eu te amo. Mesmo sem saber como vai acontecer, eu te amo. Porque é nesses momentos que a gente declara o nosso amor. São nesses momentos. Por isso que a Bíblia olha, na angústia, o amigo está presente o tempo todo. Mas na angústia nasce quem? O irmão. É na angústia, na nossa angústia, porque Deus é sempre amor. Mas é na angústia que a gente prova para Deus o nosso amor por ele. Se na angústia a gente é fraco, se na angústia a gente troveja, se na angústia a gente fala mal de Deus, se na angústia a gente reclama, se na angústia a gente é capaz de falar, não sei de que vale a pena, não, por que eu sou crente, não vale a pena ser crente, o nosso amor não é assim tão bom. Porque amar quando a gente percebe o amor de volta, quando tudo está bem, é muito simples. É muito simples. Por isso que é muito lindo quando diz que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Amor tem a ver com conhecimento. Quanto mais você conhece alguém, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você lê sobre Deus, quanto mais você conhece a história bíblica, quanto mais você tem experiências, percepção de quem é Deus, de como ele age, de como ele faz, mais a gente ama Deus.
Não é quanto mais ele nos abençoa. Não é quanto mais dinheiro ele nos dá. Não é quanto mais ele resolve o nosso... Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente ama Deus. Ele não precisa fazer nada. Conhecer Deus já é motivo para a gente amar a Deus. E essa é uma essência, esse é um segredo bíblico, é uma essência do Evangelho. Por isso que quem gosta de ler a Bíblia, quem estuda a Bíblia, ama a Deus. Se você conhece uma pessoa e diz assim, eu amo muito a Deus, eu amo mais, nossa, Deus é o amor da minha vida, nossa, como eu amo a Deus, não sei o que e tal. Aí você entra no carro dessa pessoa, ela está ouvindo, sei lá, uma música não evangélica. Aí você pergunta para ela qual o último livro que ela leu da Bíblia, ela diz que nunca leu a Bíblia. Aí você pergunta quantas vezes ela vai ao culto, ela diz que não vai ao culto. Ela ama a Deus? Não, ela não ama a Deus. Mas continua dizendo... A fim de discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Segredo para ser puro e irrepreensível até o dia final, até a volta de Jesus, qual é? Amar a Deus. Amar a Deus, amar a obra de Deus, amar servir a Deus, amar trabalhar para Deus, amar vir à igreja, amar ler a Bíblia, amar a Deus. Acima de todas as coisas. Por isso que é o primeiro e grande mandamento. Mas Paulo, quando escreve essa carta, estava preso. E é muito lindo porque, ao longo de alguns versículos agora, ele começa a dizer que a prisão dele trouxe para a cidade de Roma, inclusive para os guardas, para os pretorianos, para os mais importantes, trouxe para os crentes mais temor, mais fé, mais unidade. É muito interessante como a perseguição no meio evangélico mostra para a gente muito bem quem é que serve a Deus de verdade. Ele diz assim, a maioria dos irmãos, Filipenses 1,14, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor. Não parece uma coisa racional? Ele está preso e muita gente podia ter dito assim, que Deus é esse? Deixou Paulo preso? Paulo foi preso? Eu não quero saber. Eu não quero ser preso também. Gente, foi isso que os discípulos fizeram na prisão de Jesus. Eles sabiam que eles corriam o risco de ser presos. E eles todos se esconderam. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, por causa da minha prisão, tornaram-se confiantes no Senhor, e a maioria, e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Eles corriam o risco de ser presos também? Corriam. Ele está dizendo, ok, é isso que vai acontecer se eu pregar o evangelho? Eu vou pregar o evangelho. A gente não pode, Jesus disse, se vocês se envergonharem do meu nome, diante do meu Pai, diante dos homens, eu também não me lembrarei de vocês diante do meu Pai. Quanto mais difícil for, mais a gente prega o evangelho. Às vezes a gente prega sem palavras, mas a gente prega o evangelho. Às vezes é no meio da parentela, não significa que você todo dia vai para casa da sua parentela, vai pegar o telefone, ligar para a mãe, pai, tio, quem quer que seja e dizer, aceita Jesus, senão você está indo para o inferno. É verdade. Mas prega o evangelho. Prega o evangelho. Paulo diz, olha, a igreja se tornou mais confiante ainda. E aí ele entra num outro assunto, quando ele vem falando sobre essa igreja, sobre pregar o evangelho mesmo no meio da adversidade. Ele começa a falar de algo que é triste, mas que existe até hoje. Que são os motivos pelos quais as pessoas pregam o evangelho. Ele diz assim, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Até hoje tem gente pregando por rivalidade. Até hoje tem gente pautando o próprio ministério, tipo assim, eu sou mais santo, eu tenho mais ovelhas, eu prego melhor, eu falo melhor. Uau, eu pego o microfone e tem um monte de gente olhando para mim. Gente, eu sou importante. Motivo errado. O evangelho está sendo pregado. Tem muita igreja lotada. Quem está lá assistindo a pregação está pelo motivo correto, mas quem está pregando, quem está cantando, está pelo motivo errado.
Ou, às vezes, quem está pregando e está cantando até está pelo motivo certo, está ali pelo reino de Deus, pela obra de Deus, não é por dinheiro, não é por glória, não é por nada. Mas quem está assistindo, vem para lá para assistir, está pelo motivo errado, que só está ali para receber a bênção. Só que receber a bênção, ele vai embora porque ele não quer crescer em Cristo. Vocês estão entendendo como é difícil isso? É uma equação muito complexa. Paulo está dizendo, olha, alguns pregam por inveja, tipo assim, Paulo se tornou conhecido, Paulo tem um monte de seguidor, eu também quero. Vamos nos lembrar que a gente está falando de uma época onde a cultura helênica, grega, ainda era muito forte. A cultura helênica e grega era sempre centrada como um grande professor, que tinha o filósofo, que tinha os seus pupilos, que tinha os seus seguidores. Tanto que Jesus era chamado de mestre, rabi, e todos olhavam para os discípulos de Jesus como os seguidores de Jesus, como aqueles que paravam para ouvir Jesus. E ter, naquela época, um grupo de pessoas que parava para ouvir, que enchiam um estádio, como encheram, por exemplo, na cidade de Éfeso, para ouvir Paulo, isso era a glória. Como é a glória para muita gente encher uma plateia que está lá para me ouvir. E isso tem sido muito assustador, porque tem muitos pastores que, infelizmente, gostam tanto da plateia que deixaram de pregar o evangelho e estão se tornando coaches. E tem muitos coaches que já perceberam que, o grupo evangélico é bom, eles são fiéis, eu vou dar um dia evangélico e fingir que sou pastor. A gente vê isso acontecer o tempo inteiro. É cantor que canta música secular e que de repente fala, sabe, tá indo mal lá, ele fala assim, vou começar a cantar música gospel, vou começar a correr pelas igrejas, aí começa a correr pela igreja, a hora que tem um grande número de pessoas acompanhando, ouvindo, cantando junto, aí de repente uma outra gravadora lá de fora que não é gospel diz para ele, não, volta para cá, aí a pessoa volta. É gente que está correndo atrás de glória, não está importado, desculpem, com o reino de Deus. E isso é muito sério. Paulo está falando aqui de uma coisa que já acontecia naquela época e que acontece até hoje. A gente não prega Jesus, nós não somos pastores por vaidade, por vanglória. Gente, é por amor ao reino, é para chegar no céu, é para ganhar almas. Amém. E ele ainda diz assim, aqueles pregam Cristo por ambição, querem ambição diz, ainda tem uma outra palavra junta, qual é? Egoísta. Querem ficar famosos. Pregam por ambição egoísta, sem sinceridade. Pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Eu sou sincera a vocês, poucas coisas me irritam mais do que eu ver alguém usando o nome de Jesus, a igreja de Jesus, o reino de Deus, músicas que eu gosto por ambição egoísta. Paulo nem fala aqui de raiva, ele fala de aflição. Ele diz, essas pessoas estão fazendo isso e pensam que pode aumentar a minha aflição. Ele não está dizendo que ele não fica aflito. Ele só fala que não podem aumentar a aflição dele. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Paulo aqui usa uma frase que a gente precisa entender com muita propriedade. Porque tem muita gente que vai dizer, então a gente pode pregar Cristo de qualquer forma e está bem. Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, mesmo que por motivo falso, se prega Cristo, você está pregando o evangelho, tem alguém que está ouvindo e aquela pessoa abriu o coração e o Espírito Santo atuou, amém, já é uma boa coisa, Sabe o mais sério? É que hoje tem muita gente dizendo que está pregando o evangelho e não está pregando Cristo. Então está pior. Na época de Paulo, pelo menos se pregava Cristo. O que Jesus tinha ensinado, o que Jesus tinha falado. A gente está falando aqui de 30 anos depois da ascensão de Jesus Cristo, da morte de Jesus. 30 anos, as coisas ainda estavam frescas, os discípulos, a maioria ainda estava vivo. Eles continuavam pregando, João estava vivo, Pedro ainda estava pregando. Então, a gente está falando de vários discípulos que ainda estavam ali, porque a Bíblia, todo o evangelho foi fundamentado naquilo que os apóstolos, que os discípulos tinham ouvido de Jesus.
O grande nó hoje é que muita gente não mais prega Cristo. Prega como você ser feliz. Prega como você pode sorrir um pouco mais. Prega, na minha área, então, de psicologia, é o que mais tem. Né? Na nossa área, né, Pam? É o que mais tem. É a gente pregando bem-estar, é a gente pregando como viver feliz, é a gente pregando como ficar bem com você, como você se alegrar, como se livrar de uma depressão. Tudo isso pode ser usado como apoio, como ensino, mas isso não é pregação da palavra. Mas vamos seguir, porque o tempo corre. E aí ele diz uma coisa linda, que é morrer ou viver no Senhor. Paulo vem falando o seguinte, olha, o importante é que o evangelho seja pregado. O importante é que o evangelho seja pregado. E aí ele diz assim, porque para mim, que prego o evangelho, que me alegro com isso. E ele ainda diz uma coisa antes que é muito linda. Ele diz o seguinte, olha, a verdade é que eu gosto muito de estar com vocês. Eu gosto muito de pregar a vocês e eu fico aqui na dúvida se eu quero morrer para estar com Cristo. Ou se eu quero continuar vivo e ver o desenvolvimento do meu trabalho, do meu ministério. Aí ele diz assim, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê? É difícil algumas pessoas entenderem isso, mas para o crente verdadeiro, morrer é lucro. Por que é lucro? Ele já alcançou. A minha sogra já alcançou. A minha mãe já alcançou. Tanta gente que eu conheço, eles já alcançaram aquilo pelo qual eu e você estamos correndo ainda para alcançar. A gente está lutando para alcançar. A gente está mortificando as obras do nosso corpo para alcançar. Quem morre em Cristo é lucro. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer, porque aquela pessoa não se perdeu na morte dos seus santos. Olha a palavra santos de novo. Porque aquela pessoa que se santificou, que se separou do mundo, que se preparou para morar no céu, uma vez que ela consegue chegar lá, porque a gente só consegue chegar lá de duas formas. A primeira é morrendo em Cristo. Qual é a segunda? Sendo arrebatado. Não tem outra forma. Não adianta você convidar o Elon Musk se entrar naquela nave dele para levar. Não vai chegar lá no céu. Esse céu da Bíblia, não. Não tem como. Para céu, para mim só tem duas opções. Ou Maranata, hora vem Senhor Jesus, arrebatamento da igreja e todos seremos transformados no abrir e fechar dos olhos e aqueles que estiverem prontos vão se encontrar nas nuvens com todos aqueles que já morreram em Cristo. Glória a Deus. Esse é o primeiro caminho, que é o melhor caminho, sem dúvida alguma. E o segundo é morrer em Cristo. É lucro. É lucro. Ele diz, viver para mim só em Cristo. Viver fora de Cristo, prefiro morrer agora. Prefiro morrer agora. Essa é uma oração que, assim, eu faço na minha vida. Senhor, por favor, se é para algum dia eu me afastar dos teus caminhos, me prepare e leva. Faço isso por aqueles que eu amo. O que adianta? A pessoa vai viver aqui e vai perder a salvação? É melhor preparar, Deus preparar e levar. Viver, para mim, só em Cristo. Porque viver sem Cristo, depois de conhecer a salvação e parar no inferno, passar toda uma eternidade se lembrando daquilo que ouviu, daquilo que leu, daquilo que aprendeu e para o qual virou as costas e não quis saber do evangelho, e não quis transformar a vida, e não quis acertar a vida para chegar no céu, por conta de amigos, por conta de bebida, por conta de saída, por conta de festa, por conta, sei lá, de um namoro, o que quer que seja, perder a eternidade inteira. É melhor morrer em Cristo. Pesada a palavra? Mas é Bíblia. Paulo que diz aqui pra gente. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele já diz aqui. O que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por conta de vocês que eu permaneça vivo. Já falei aqui, ele ainda vai permanecer aí uns 5, 6 anos vivo. Aí ele fala da fé evangélica. E ele diz assim, não importa o que aconteça, vivo de maneira digna do evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, isso é, eu vá visitar vocês. Quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, isso é,
se eu for aí puder estar com vocês, ou se eu não puder estar com vocês, na minha ausência eu ouça sobre vocês, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Esta é uma das raras frases onde a gente tem a expressão fé evangélica no Novo Testamento. Tem muita gente hoje com fé que não é evangélica. É uma fé esquisita, é uma fé em pessoas, é uma fé no reteté, é uma fé na profetada que vai ouvir, é uma fé pautada nas circunstâncias, mas ele que está dizendo aqui, o que importa é a fé evangélica, pautada na Bíblia, porque ele diz aqui, sem de forma alguma se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Nós precisamos guardar a fé evangélica. Isso não é fácil. Guardar a fé evangélica dentro da igreja? Easy. Guardar a fé evangélica dentro de um college? Manter a fé evangélica na frente de uma parentela que é ímpia, que não é crente. Manter e guardar, preservar, proteger, defender a fé evangélica no meio de descrentes, no mundo que a gente vive, cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Mas Paulo diz, eu oro para que vocês continuem defendendo. Por quê? Ele diz, é um privilégio sofrer pelo evangelho. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Eu tenho o privilégio de sofrer por Cristo. Nós pastores temos isso. Mas como pessoa, já encarei tanta coisa difícil pelo privilégio de sofrer por amor a Cristo. Tem gente abandonando Cristo por coisas muito pequenas. É um privilégio sofrer. Filipenses 2, Paulo vem falando sobre humildade. E aí ele está falando de comunhão. E ele diz assim, olha, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há comunhão no Espírito, se há afeição e compaixão. Ele está dizendo, olha, assim como eu amo vocês, assim como eu sei que em vocês tem amor, se há em comunhão no Espírito, tem afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. O mesmo amor, um amar o outro igual, já é difícil. Mesmo Espírito, aqui ele não está falando de Espírito Santo, Espírito aqui está com E minúsculo. Espírito aqui é as mesmas ideias, a mesma forma de pensar, tenham um conceito semelhante, construam princípios, valores iguais. Isso é igreja. Igreja. Se você chega numa igreja e um pensa assim, não, eu posso fazer isso que eu vou para o céu. Outro diz, não, eu posso fazer essa mesma coisa e vou para o inferno, tem alguma coisa errada. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz exatamente o que a gente faz para ir para o céu e o que a gente faz para ir para o inferno. E a gente precisa construir e alicerçar muito bem, porque diz o mesmo modo de... É fácil ter o mesmo modo de pensar? Por que é difícil? Porque, para começar, nós temos temperamentos diferentes. Nós processamos as nossas emoções diferentes. Nós temos histórias de vidas diferentes. Tem gente que consegue ouvir um não e tudo bem. Tem gente que, quando começa a ouvir a palavra não, a pessoa já está discutindo por que não. Mas, tá rindo? A Bíblia diz, olha, tem o mesmo modo de pensar. Nós precisamos ter o mesmo... Não importa, eu tenho 60, o outro tem 40, o outro tem 15, o outro tem 10. As crianças estão aprendendo lá a mesma Bíblia que a gente aprende aqui. A escola dominical para eles pode dar uma história de Josué, vai ser contada de uma forma bonitinha, que parou o sol e a lua, porque Deus é bom, porque Deus é poderoso, ou vai contar sobre
o muro de Jericó que caiu, não importa, vai lutar com Josué em Jericó, e a gente está aqui aprendendo a como lutar com Josué em Jericó. É a mesma história, aplicações diferentes, mas o mesmo parecer, o mesmo conceito, o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma fé, a mesma verdade. Igreja precisa ter o mesmo parecer. Se duas pessoas estão na igreja e estão discutindo, eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que o pastor Thomas tem que fazer dessa forma. Eu acho que a pastora Pam, não, eu concordo com você. Não, eu discordo. Alguma coisa está errada. Primeiro que não é para estar discutindo isso em lugar nenhum. Mesma forma de pensar. Na dúvida, pergunta aos pastores. A gente não discute. Não tem coisa pior para afastar a gente da igreja do que abrir um almoço em família. Não tem, nem estou falando de chamar alguém, porque se chamar alguém já está pior. Abrir um almoço em família e ficar discutindo na mesa princípios bíblicos, teológicos, de alguém que não sabe Bíblia, não sabe teologia. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Daqui a pouquinho dá um nó. É sério isso. Paulo diz, olha, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar. E ele continua dizendo, não façam nada por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem aos outros inferiores a vocês. Não é isso que ele está dizendo? Inferiores? Superiores. Superiores. Considerem os outros superiores a você. Ah, mas eu tenho mais título. O outro é maior do que eu. Ah, mas eu tenho mais dinheiro. Eu vou considerar. Eu vou lidar com o outro. Eu vou tratar com o outro. Gente, se todo mundo tratasse assim, não seria muito bom a gente habitar nesse mundo? Tem coisa que dói mais do que você se sentir machucado, moído, destratado, sofrer ingratidão. Paulo diz, olha, tratem uns aos outros sempre como se o outro, com respeito, com amor, com carinho. Então, eu vou usar o tom de voz que eu gosto de ouvir. Eu vou falar de uma forma que eu gosto de escutar. Eu vou pedir de uma forma que eu gosto que peçam para mim. Vocês estão entendendo? É isso que ele está dizendo. Tratem o outro sempre como se fosse superior a vocês. Cuidando, cada um não somente dos seus próprios interesses, mas do quê? Do interesse dos outros. E aí ele diz por quê. E esta é, tirando uma outra passagem no capítulo 4 que fala sobre o pensamento, que a gente não vai chegar nela hoje, hoje nós vamos dar só capítulo 1 e 2. Esta é uma das passagens mais lindas da Bíblia, que eu quero ler com vocês. Eu queria que vocês lessem junto comigo, que fala sobre a humildade de Jesus. Você pode ler junto comigo? Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Até aqui por enquanto. Ele era Deus. Mas ele não considerou que o fato dele ser Deus era algo que ele deveria usar como vantagem quando ele se relacionou com as pessoas. Se Deus, o próprio Deus encarnado, chorou quando viu o ser humano frente à morte, teve misericórdia, teve compaixão, quem somos nós para não fazer isso? E o texto segue, vamos ler. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se até a morte. Ele se tornou servo.
Ele veio para servir, ele lavou os pés dos discípulos, ele curou, ele pregou, ele passou 3 anos ensinando 12 homens e dos 12, um traiu, o outro se afastou, todos abandonaram ele, menos João na cruz. Ele esteve ali como servo, assumindo a forma humana. Ele ficava cansado? Jesus cansava? Tinha fome? Tinha sede? Tinha dor? Na cruz ele sentiu alguma dor? Claro que sim, claro que sim. Então, Jesus se cansou, ele chorou, ele sofreu, ele se feriu, ele ficou... quando ele sabe da morte de João Batista, a Bíblia diz que ele sai sozinho, pega um barco e fica no meio do mar da Galileia, sozinho, uma madrugada. A Bíblia não diz se ele estava chorando, o que ele estava pensando. No Getsemane, a agonia dele era tão grande que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Então Deus se fez carne, habitou entre nós, se esvaziou de toda a sua glória e majestade. E tem gente que não abre mão da sua glória e majestade. Tem gente que não abre mão do seu orgulho, não abre mão da sua razão. Sabe que está errado, mas fica ali teimando. Sabe que aquele é pecado, mas fica ali teimando. Sabe que não vai para o céu, mas fica ali teimando. Ele era Deus, se fez servo, foi obediente. Tá aí uma palavrinha difícil. Obediente. Quem gosta de ser obediente? Estou nem perguntando quem é. O que significa obedecer? Aprender a receber ordem. Aprender a receber ordem. Foi obediente até a morte de cruz, a morte mais dolorosa, ingrata, e vil, no sentido de, assim, morrer na cruz era para o pior dos piores. Pior espécie de homem, de crime, merecia a cruz. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Paulo faz questão de afirmar. E aí Paulo continua dizendo, por isso Deus o exaltou, o nome dele sobre todo nome, todo joelho vai se dobrar na terra, nos céus, e toda a língua precisa confessar que Jesus Cristo é Senhor. E aí eu quero seguir no obedecer aqui, para a gente terminar. Porque ele vai dizer lá em Filipenses 2, 12 a 13, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponho em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar. Sabe por que eu queria ler esse versículo? Porque tem muita gente que diz assim, eu não consigo fazer isso, mas é Deus que vai fazer, porque Ele faz o querer, Ele vai me fazer querer e vai realizar a vontade dEle na minha vida. Só que antes Paulo diz assim, olha, como vocês sempre obedeceram. Então, na verdade, o querer humano passa pela sujeição da obediência. Eu decido obedecer. E porque eu decido obedecer, Deus vai me dar graça para querer obedecer. E vai me ajudar a efetuar tudo o que eu preciso efetuar ou realizar na minha vida. Você está entendendo? Agora, tem gente que só quer que Deus coloque o querer. Senhor, por favor, coloque em mim o querer não ter fome. O querer não brigar. O querer... Não. Primeiro você decide obedecer. A hora que você obedecer, decidir, ok, agora eu vou de fato fechar minha língua. Agora eu vou parar de reclamar. Agora não vou mais pegar o telefone, eu não vou mais atender fulano ou ciclano e ficar ouvindo abobrinha. Agora eu não vou mais falar palavrão, agora eu não vou mais beber, seja lá o que for. A hora que você decidir, aí Deus vem para operar o querer e o efetuar. É que a gente só gosta da segunda parte. A crente é assim, né? A gente gosta de uma parte do versículo, mas não pega ele todo. E aí nunca dá certo. Aí fica, Senhor, opera em mim o querer, o efetuar. O querer, efetuar. O querer, o efetuar. O querer é nosso, o efetuar é de Deus. Mas primeiro tem a obediência. Se a gente não obedece, se a gente não decide obedecer, nada vai se realizar.
E ele fala de Timóteo, que era filho na fé. Fala de Epafrodito, está dizendo, olha, vou enviar para vocês Timóteo como pastor. Epafrodito, que vocês mandaram para mim com uma oferta que vocês nem podiam me dar, também adoeceu. Eu fiquei com ele, graças a Deus ele está curado, ele vai voltar. Recebam ele com alegria. E ele fecha o capítulo 2, falando sobre estrelas. E aí, de novo, ele volta na história da murmuração. Ele diz assim, façam tudo sem... O que é murmuração? O que é murmurar? Reclamar. A gente tem uma tendência a reclamar. Ai, tá chovendo. Ai, tá muito quente. Né? Se tá chovendo, a gente reclama. Se tá frio, a gente reclama. Se tá quente, a gente reclama. Façam tudo sem murmuração. Às vezes a gente está cansado. A gente fica mais em silêncio. Às vezes a gente está chateado. A gente fica mais em silêncio. Às vezes a gente está triste. A gente canta. Às vezes a gente está... sabe o seguinte? Nossa, o dia hoje está difícil. A gente fica mais quieto. Às vezes avisa na casa, meu bem. Me deixa um pouco mais quietinho hoje. Me deixa mais quietinho hoje, que hoje eu não estou bem. Façam tudo sem murmuração. Sem reclamação. Nem discussões. Quando a gente começa a reclamar, a tendência é aquilo gerar uma discussão. Você começa a reclamar. O outro está lá quietinho, você está reclamando, você está falando. Vai chegar uma hora que o outro também começa a reclamar. E quando duas pessoas começam a reclamar, especialmente quando um começa a reclamar do outro, vai gerar o quê? Briga, discussão, tumulto. Por isso que a Bíblia é muito linda, ela sempre vai seguindo exatamente o caminho e o parâmetro das coisas. Então, façam tudo sem murmuração, sem discussões, para que se tornem irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não merece uma reprimenda, que não merece que alguém corrija, que alguém chame atenção. Nós precisamos ser pessoa irrepreensível no seu trabalho. Irrepreensível como filho, como pai, como mãe. Irrepreensível como mulher, como esposa. Irrepreensível em tudo que a gente faz. Irrepreensível é puros. Irrepreensível fala de atitudes, de comportamentos. Pureza fala de quê? Pensamento, coração, sentimentos. Então, na verdade, eu preciso ter um cuidado para ser irrepreensível, para fazer tudo certinho. Sabe, hoje em dia a gente fala muito, fulano é muito certinho. Graças a Deus, aquela pessoa é certinha, é muito certinho com dinheiro, é muito certinho com Deus. Gente, isso é elogio. Se alguém fala, nossa, você é muito certinho, você não gosta de ficar devendo nada, você não chega atrasado, você não isso, você vai dizer amém, obrigada pelo elogio. Porque hoje em dia ser certinho é uma coisa que... Estou lembrando aqui, por acaso, vocês lembram da história do Cacá no primeiro casamento? Né? A mulher, depois ela diz até que não foi isso, não estou aqui discutindo se foi ou não foi, né? Mas a primeira fala foi, ele é muito certinho, ele é muito perfeito. Quando é que ser perfeito virou coisa ruim? Quando foi que ser certinho, ser correto, ser justo, ser leal, ser honesto, virou algo esquisito? Tem que ser um pouquinho desonesto, tem que ser um pouquinho barulhento, tem que ser um pouquinho... Como assim? A Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz o contrário. Filhos de Deus, olha só, tanta palavra séria, inculpáveis. O que é uma pessoa inculpável? Que não tem culpa de nada. Sabe quando alguma coisa acontece assim, o copo quebra lá e você diz, não fui eu, não tem culpa. A criança faz muito isso. Né? Ou se foi o irmão, mãe, foi fulano, não fui eu, não foi eu. E tem criança que corre para dizer, mãe, fulano quebrou o copo. Inculpável. Nós precisamos ser... Não é fácil ser inculpável, não é fácil ser irrepreensível, não é fácil ser puro, não é fácil ser santo, não é fácil, mas é bíblico. É ordem. Inculpável, irrepreensível. No meio de uma geração perversa e perversa é má, com índole má,
com caráter mau, que tende para o mal. A nossa geração está cada vez mais perversa. O ser humano está gostando da treva, gosta do feio, gosta do ruim. É descarado. Você olha, você já vê que tem cara de demônio, mas a pessoa acha aquilo lindo. No meio de uma geração perversa e depravada. Depravação aqui fala de quê? De que área? Vocês estão com vergonha de falar? De sexo. Então, ele está falando de uma geração perversa, que é má. O que mais tem hoje em dia é série sobre maldade, sobre traição. Não é? Sobre morte, sobre trevas e depravação. Depravação moral, depravação sexual, depravação de caráter. Nós vivemos no meio de uma geração perversa e depravada. Aí ele diz uma coisa linda. No meio disso tudo, de uma geração perversa e depravada, quando nós somos inculpáveis, irrepreensíveis, não reclamamos, sem murmuração, sem discussão, puros, inculpáveis, para que a gente faça o quê? Brilhe como? No mundo. Feche os seus olhos. E só você vai poder responder para você e para Deus se você realmente tem brilhado como uma estrela. No meio dessa geração, no meio dos seus amigos, no meio da sua família, no seu casamento, onde você trabalha, com patrões, com chefes, com amigos, pessoas com quem você convive. Você pode dizer que tem brilhado como estrela? Essa é a nossa função nesse mundo. É o luz que o pastor Thomas pregou aqui no domingo. Sabe quando a gente olha para o céu completamente escuro, negro? E aí você vê uma estrela brilhando lá, que na realidade ela está a milhões e milhões e zilhões de quilômetros de distância. E você vê aquela luz. E quem sabe ler as estrelas, ou sabe onde aquela estrela está, ou que estrela é aquela, ainda vai saber dizer qual é a direção. Se aquilo é norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste, o que quer que seja. Porque a estrela traz direção. Deus diz que colocou as estrelas para nos dar direção. Senhor eterno, nos ajuda, Pai. Nós sabemos o quanto é difícil nos mantermos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, puros, ó Senhor. Separados para o Senhor, sem reclamar, sem murmurar. Ó Pai, apegados à Tua palavra, amantes do Teu reino, servindo ao Senhor com alegria. Ó Pai querido, deixando que o Teu Espírito complete em nós a boa obra da salvação, a boa obra no nosso caráter, a boa obra na nossa fala, em cada procedimento nosso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a brilhar. Nos ajuda, Senhor, a brilhar como luz, como foi pregado aqui domingo, a brilhar como estrelas no firmamento, neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos apegados à Tua palavra. Senhor eterno, nós temos o Senhor como o grande Deus, o grande Pai, instrutor e, acima de tudo, a quem nós amamos em todas as circunstâncias ao longo da nossa vida. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus nós dizemos amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, com a nossa casa, com a nossa vida e com a nossa família. E todos nós dizemos amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba del cielo diste pan. 100 fosas